Bem, pessoal, tudo bem? Então, como havíamos combinado, nessa aula de hoje a gente vai resolver 4 questões, certo? Da lista que eu passei para vocês na terça. E eu passei uma lista com 8 questões. Dessas 8, a primeira questão eu já resolvi uma parecida, que foi aquele exercício de fixação. A questão 2 e 3, elas parecem um pouco, então eu vou resolver a 3. A 2 vocês podem treinar. A 4, a 5 e a 6, elas são parecidas. Na verdade, a 4 e a 6. A 5 é um passo da 4. A 4 e a 6 elas são parecidas também, então vocês vendo mais ou menos a lógica da 4, vocês conseguem fazer a 6. Porventura, se não conseguirem, podem falar comigo, mas prestem atenção bastante nessa 4 e nessa 6, porque esse tipo de questão, para quem vai fazer Unpack, ele é recorrente na Unpack. Então é interessante vocês terem um pouco mais de atenção nela. E a questão 7 e a questão 8, a questão 7 é uma questão mais teórica, que eu acho que até eu já deixei para vocês fazerem como exercício. E a questão 8 é basicamente um passo do que eu já demonstrei em sala, certo? Então vamos lá. Questão 3. O que é que a questão 3 fala? Usando dados de casas vendidas, a equação seguinte relaciona os preços da casa, certo? Os preços das casas, com a distância de um incinerador de lixo, que é a variável dist. Então, o preço estimado, certo? A equação é igual a 9,40 mais 0,312 vezes a variável dist. Para um n igual a 100, o nosso R2 é 0,62. O que é que ela pede no item A? Para interpretar o coeficiente de dist. No item B, interpretar o R2 e mostrar que ele sempre ficará no intervalo 0,1. E no item C, quais fatores relativos ao nem a casa não, ao preço da casa. Tá certo. Quais fatores relativos à casa, não estão explícitos no modelo, afetam seu preço. Tá? Então, a resolução está aqui. Eu basicamente falei o que representa o valor, o coeficiente dist, né? O valor dele, esse 0,312. Então, para cada aumento de unidade de medida de distância, o valor do preço vai aumentar em 0,312 unidades. Então, quanto mais distante a casa for do incinerador, mais valorizada ela é, certo? Então, quanto maior a distância, maior o preço da casa, no caso, certo? É mais uma questão teórica mesmo, só para vocês se habituarem a esse valor do coeficiente da variável dist. O R2, tá? Então, como eu já havia explicado em sala, o R2 ele vai... Quanto da variabilidade total está sendo explicada pelo modelo. Como o nosso R2 na questão foi 0,162, o que seria em termos percentuais 16,2%, então 16,2% da unidade total está sendo explicada pelo modelo, tá? E ele também pede para a gente explicar por que o R2 é um valor entre 0 ou 1. Ele é um valor entre 0 ou 1 por quê? A fórmula habitual dele é a soma de quadrado da regressão sobre a soma de quadrado total. Só que quem é a soma de quadrado total? É a soma de quadrado da regressão mais a soma de quadrado estimada. Então, ele vai ficar... digamos que a gente esteja fazendo uma divisão de uma parte pelo todo. Então, esse valor ele não vai ser maior que 1, porque a soma de quadrado da regressão ela está limitada à soma de quadrado total. Certo? Não tem como a soma de quadrado da regressão ser maior que a soma de quadrado total. Então, por isso que ele vai ser 1. Até 1, né? No caso. E ele vai ser
pode ser zero caso a soma de quadrado da regressão seja infinitesimal, em que a soma de quadrado total seja só a soma de quadrado do erro, certo? Então, como ele é a divisão da parte pelo todo, ele vai sempre ficar no intervalo 0 ou 1, certo? E o item C é só uma questãozinha tranquila para adicionar variáveis, que vai ser o assunto da nossa próxima aula, para explicar melhor esse preço. Ou seja, a gente só está estimando o preço com relação à distância da casa para o incinerador. Mas, por exemplo, poderia ter aí variáveis como número de quartos, número de banheiros, área total construída, quantidade de carros que cabem na garagem. No caso, uma variável dummy, que é assunto também mais na frente, que vai ser um valor zero se o bairro, se a casa estiver localizada em um bairro que não possui agência bancária, e se a casa estiver localizada num bairro que tem agência bancária, certo? Então, só vai ter 0 ou 1 lá, 0, 1, 0, 1 e assim sucessivamente. E outras variáveis também, se a rua é pavimentada, também um andame, certo? Então, questão 3 concluída. Agora a gente vai para a questão 4, que é aquela fala. Sejam beta 0 chapéu e beta 1 chapéu os estimadores do intercepto e da inclinação da regressão de yi sobre xi, usando n observações. E sejam C1 e C2 constantes com C2 diferente de zero. Esses primeiros dois estimadores, beta 0 chapéu e beta 1 chapéu, são os estimadores para essa regressão aqui, para essa primeira regressão que é a nossa habitual. O que é que ele está fazendo aqui? Ele está criando uma nova regressão, que é dado por C1yi, que eu chamei aqui de yi estrela, sobre C2xi, que eu chamei de xi estrela, certo? Então, para essa nova, digamos, para essa nova regressão, os estimadores, que é o beta 0 estrela e o beta 1 estrela, tá? E um novo erro também, que é o i estrela, tá? E aqui eu botei quem são o yi estrela e o x estrela, certo? Dessas duas equações daqui, eu também posso achar quem é o y barra estrela e quem é o x barra estrela, certo? Se eu aplicar o somatório e dividir por n aqui, eu transformo isso aqui em y barra estrela. Esse C1 ele vai ser constante, ele pode sair do somatório e fica só somatório de yi sobre n, que vai ser o y barra, certo? A mesma coisa para o xi, certo? Então, a partir dessa equação aqui, eu tenho que achar que esses estimadores aqui, beta 0 e beta 1, eles são dados dessa forma aqui, beta 1 tio, certo? Desculpa que eu só... mas considerem aqui esse beta 1 tio como se fosse beta 1 estrela, e o beta 0 tio como se fosse beta 0 estrela. Só substituir lá, certo? Então, como é que eu vou proceder? Quem é o meu beta 1 estrela estimado, né? Ele vai ser o S de XY estrela sobre o S de XX estrela, certo? E eu vou reescrever tudo, as equações, né, em função dos XI estrela, né? O S de XY estrela vai ser somatório de XI estrela menos X barra estrela, vezes Y estrela, dividido pelo somatório do XI estrela menos X barra estrela ao quadrado. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou substituindo esse xi e o x barra estrela e o y estrela em função do xi, do yi e do x barra. Então, quando eu escrever o xi estrela, o x barra estrela, o y estrela em função dos termos xi, x barra e yi, fica dessa forma aqui,
dessa forma aqui que eu escrevi. Aí qual vai ser o pulo daqui para cá? O C2 ele está aparecendo dentro desses parênteses nos dois termos, então eu coloco o C2 em evidência. Como eu coloco o C2 em evidência aqui, fica de acordo com esses termos aqui, e o C2 em evidência aqui fica dessa forma. Aí o que acontece? O C2 e o C1 eles são constantes, então posso tirar para fora do somatório, que fica C2 vezes C1 vezes o somatório de xi menos x barra vezes yi. Aqui o que é que vai acontecer? Todo esse termo aqui que está entre colchetes ele está ao quadrado. Então, teoricamente, ficaria o produto de C2 ao quadrado vezes xi menos x barra ao quadrado também. Só que o C2 é constante, então eu posso tirar ele para fora do somatório. Só que presta atenção que ele vai sair como ao quadrado, porque ele já estava ao quadrado aqui. Ó. Certo? Então fica C2 vezes C1 vezes esse termo aqui, dividido por C2 ao quadrado vezes esse termo aqui. Aí aqui eu cancelo esse C2 aqui com um C2 ao quadrado que tem aqui. E eu fico com C1 vezes esse termo, dividido por C2 vezes esse termo. Só que reparem bem, esse termo todo aqui, ó, esse termo aqui, somatório de xi menos x barra vezes yi, dividido por somatório de xi menos x barra ao quadrado, ele é o estimador de beta 1 para esse modelo aqui. Beta 1 estimado, beta 1 chapéu para esse modelo aqui. Então a gente termina a questão, pelo menos esse item, encontrando o que ele pediu, né? Que é para escrever o beta 1 tio ou estrela, em função de C1 e C2 e do beta 1 estimado. Certo? Aí para o beta 0 estrela, a gente vai fazer a mesma coisa. Reescreve a forma dele, a forma habitual, só com os novos termos. Todos eles em estrelinha. Aí substitui os termos que a gente achou aqui, certo? Ó, o y1 barra estrela é C1 vezes y barra, substitui, certo? E aqui eu vou substituir o beta 1 estrela estimado pelo beta 1 que eu encontrei aqui, pelo beta 1 estrela que eu encontrei aqui no item anterior. Quando eu substituo ele aqui, eu cancelo esse C2 aqui, ó, um está dividindo, outro está multiplicando, eles cancelam, e eu vou ter essa equação aqui. Percebam que o C1 aparece aqui e o C1 aparece aqui, então eu posso colocar o C1 em evidência. Quando eu coloco o C1 em evidência, eu vou ficar com y barra menos beta 1 estimado do modelo normal, esse modelo aqui, vezes x barra. E isso aqui é justamente a estimativa do beta 0. Do nosso beta 0 para esse modelo aqui. Que é o que ele pediu aqui na pergunta. Certo? Então, com isso a gente conclui a questão 4. Na questão 5, ele pede para usar o resultado da questão 4 e para mostrar que os coeficientes de determinação do modelo R2 são iguais nos dois modelos. Certo? Eu vou tomar como base o R2 normal e para o modelo novo, que é o modelo estrela, eu vou chamar de R2 estrela, que é a soma de quadrado soma de quadrado da regressão estrela dividido por soma de quadrado total estrela. Isso aqui, se vocês forem dar uma olhada nas aulas passadas, eu posso reescrever dessa forma aqui, certo? Só não vai ter o estrela lá nos slides passados, porque é justamente o novo modelo que eu estou fazendo aqui. Mas a gente vai reescrever esse R2 estrela dessa forma aqui, certo? O S de XX estrela e o S de YY estrela, eu posso reescrever ele como C2, no caso do S de XX estrela,
como C2 ao quadrado S de xx. Isso aqui é tranquilo, só vou substituir o x e estrela e o x barra estrela pelo artifíciozinho que a gente achou lá no começo da quarta questão, certo? Depois eu coloco o C2 em evidência, como ele é um termo constante, ele vai sair ao quadrado, e isso aqui vai ser o S de xx normal, certo? Mesma coisa para o S de yy. Isso aqui a gente vai usar agora. Por quê? Porque o betão estrela, eu achei no item anterior isso aqui, certo? Isso aqui é o betão estrela. Como ele está ao quadrado, todos os termos vão ficar ao quadrado. Por isso que fica betão chapéu ao quadrado vezes C1 ao quadrado dividido por C2 ao quadrado. E o S de xx estrela e o S de y estrela, eu substituí por esses dois valores que eu encontrei aqui. Certo? Então, substituir aqui esse C2 ao quadrado vai cancelar com esse C2 ao quadrado. Esse C1 ao quadrado vai cancelar com esse C1 ao quadrado. E a gente vai obter esse termo aqui, que é justamente o nosso R2 do modelo padrão, digamos assim. O R2 padrão. E a gente mostrou que saiu daqui, desse R2 estrela, e chegou no nosso R2 normal, do nosso R2 padrão do modelo de regressão linear simples. Então a gente prova justamente que eles são iguais, certo? Bem, a questão 8 vai ser uma extensão de algo que a gente já viu por videoaula. No começo do vídeo aqui eu falei que tinha sido em sala, mas não. Foi a esperança dos estimadores eu dei nas videoaulas. Então, a gente viu em uma das aulas anteriores as esperanças do beta 1 e do beta 0, só que para o modelo geral. Aqui eu estou pedindo para vocês mostrarem que o betão tio estimado, que é o betão para o modelo sem intercepto, ele também é não viesado para o beta 1. Tá? Então eu vou proceder da mesma forma. Eu vou tirar a esperança do beta 1, dado a variável independente. Certo? E eu vou reescrever o betão que a gente achou, por mínimos quadrados, do modelo sem intercepto. Cuidado que aqui é o modelo sem intercepto. Certo? Não é o S de xy sobre S de xx, não. Que é outra forma, certo? Que é essa aqui, somatório de y e xi dividido por somatório de xi ao quadrado, dado xi. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir esse yi pelo nosso modelo sem intercepto. Perceba que aqui eu não estou colocando o beta 0. Certo? Só substituir esse yi pelo nosso modelo, que é o betão xi mais o erro, vezes xi, né? Dividido por somatório de x ao quadrado dado xi. O que é que acontece? Esse somatório de x ao quadrado aqui, ele está só em função de xi. E eu estou dado o xi. Então esse aqui se torna constante. Então eu posso tirar da esperança, que foi o que eu fiz aqui. Então perceba que esse passo aqui que eu fiz é o somatório de betão x ao quadrado, né? Porque eu já multipliquei, mais o somatório do erro vezes xi dado xi. Certo? Então, toda essa esperança aqui está condicionada a xi. Eu repito um sobre somatório de xi ao quadrado e eu aplico a esperança para dentro dos meus somatórios. Certo? Então, fica somatório da esperança de betão xi ao quadrado dado xi mais o somatório da esperança do erro vezes xi dado xi. Quem é constante aqui? É quem aparece com x e quem é constante. Ou seja, esse betão aqui, betão xi ao quadrado, todo ele é constante. Então, eu posso tirar ele para fora da esperança. Certo? Como ficou aqui. Mas o xi, eu posso tirar ele para fora da esperança porque ele só está em função de x.
só que eu fico com esperança do erro dado xi, que é 0, certo? Então toda essa parcela aqui, ela vai zerar. Então só vou ficar com somatório de beta 1 xi ao quadrado vezes 1 sobre somatório de xi ao quadrado. Como o beta 1 é constante, eu posso colocar ele para fora do somatório. Então fico com 1 sobre somatório de xi ao quadrado vezes beta 1 somatório de xi ao quadrado. Eu cancelo os dois somatórios e eu fico só com beta 1. Então com isso a gente demonstra que o beta 1 para os modelos sem intercepto também é um estimador não viesado para o beta 1, certo? Então com isso a gente finaliza assim tudo em relação a modelos lineares simples, modelos de regressão linear simples. E a partir da terça a gente vai começar a ver modelos de regressão linear múltipla. Começar a ver a forma matricial e vai ficar mais legalzinho o processo, certo? Então qualquer coisa pode entrar em contato comigo aí, qualquer dúvida que vocês tiverem porventura. Tá ok, pessoal? Pois até mais, tchau, tchau.